Bom dia. Bom dia, crianças. E aí, como é que tá sendo a quarentena? Bom, por enquanto, né, nossas aulas vão ter que ser assim, tá bom? Não sei como que vocês vão fazer. Se vão assistir à tarde, manhã, à noite. Aconselho até que assistam de manhã, tá? Porque de manhã vocês acordam, estão com a cabecinha mais fresquinha, mais limpinha. Então, para assimilar o conteúdo, vai ser bem melhor, tá? A aula de hoje é para o 6º ano, viu? Nós vamos continuar de onde nós paramos. Por quê? Temos que tentar seguir a vida da maneira que for possível, né? Então, o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, e eu quero que vocês façam da mesma forma que a gente faz em sala de aula, tá? Vai lá, coloca a datazinha no caderno, tá? Coloca o título, tá bom? O conteúdo, e aí a gente vai partir para a matéria, tá bom? Sempre do mesmo jeitinho que a gente fez em sala de aula. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre potenciação e radiciação, tá? Primeiro eu vou falar da potenciação, logo em seguida a gente parte para a radiciação, tá bom? Bom, o que é uma potenciação? Para vocês do 6º ano, é novidade, né? É uma coisa que vocês ainda não viram, que a gente vai dar início agora. E isso vai acompanhar vocês durante muito tempo na vida de vocês, certo? Gente, potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Como que isso funciona? Ó, na potenciação, o número que fica aqui, que eu escrevo ele até maior um pouco, se chama base. O númerozinho que fica lá em cima se chama expoente, tá? Presta atenção nos nomezinhos, tá? Vou perguntar na prova, hein? Número que fica aqui embaixo se chama base. O que fica em cima, expoente, certo? Então, como que funciona isso, ó? Eu quero, por exemplo, calcular quanto que é 5 ao quadrado. Quem me diz quantas vezes eu tenho que repetir o número 5 é meu expoente. Se ele está dizendo que é 2 vezes, eu tenho que multiplicar o 5 por ele mesmo 2 vezes. Então, 5 vezes 5, 25, certo? Agora, se eu tenho 5 elevado ao cubo, o cubo também é o número 3, né? Ou a terceira potência. Posso falar dessas duas maneiras que está correto, tá? Então, 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, certo? Outro exemplo, 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Mais um exemplo, 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, eu vou repetir o 4 quantas vezes o meu expoente mandar, certo? Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, certo? Quem não entender, quem tiver dificuldade de entender, volta aí no vídeo um pouquinho, tá? Ouça novamente para poder compreender. E também, depois disso, vocês vão partir para os exercícios no livro, tá? Que são exercícios bem básicos, não são exercícios difíceis, não. Na página 37 do livro de vocês, tá? Vocês vão fazer os exercícios da página 37 e da página 38, tá? Vou dar um auxílio rápido aqui para vocês poderem fazer em casa. Em seguida, eu vou explicar o que é raiz quadrada, tá bom? Que é praticamente o inverso da potenciação. Então, vamos lá. O exercício número 1, vocês vão fazer exatamente o que eu passei aqui agora para vocês. Os exemplos que eu passei para vocês, ó. Então, vocês vão escrever o resultado de cada potenciação. Na letra A, pede para vocês calcularem 6 ao quadrado, depois 6 ao cubo. Ou seja, 6 vezes 6, depois 6 vezes 6 vezes 6, certo? A B, 8 ao quadrado, depois 8 ao cubo. Depois, a letra C, 3 ao quadrado, depois 3 ao cubo. Letra D, 9 ao quadrado, depois 9 ao cubo. Já no número 2, está pedindo para vocês representarem, por meio de uma potenciação, a quantidade de quadradinhos em cada uma das malhas quadriculadas. Então, vocês vão ter 2 malhas quadriculadas aí. Primeiro, vocês vão olhar. Sempre que a gente for fazer isso, gente, de calcular a quantidade de quadradinhos, eu não preciso contar quantos quadradinhos tem, né?
Basta eu contar quanto eu tenho aqui na minha horizontal e quanto eu tenho na minha vertical, certo? E multiplicar os dois valores que eu vou encontrar. Ok? Mas aí eu quero que vocês escrevam na forma de potenciação, tá? Não é para vocês escreverem a quantidade de quadradinhos, é na forma de potência. Por exemplo, se eu tenho 36 quadradinhos, se eu tenho 6 de cada lado, significa que eu vou ter 36, certo? Então, eu quero escrever isso em forma de potência. Então, a potência vai ser o quê? 6 ao quadrado. Por quê? 6 vezes 6 é igual a 36, certo? Nesse caso aí não é, tá? 36, mas vocês vão analisar aí pra mim e dizer quantos quadradinhos tem. No número 3, vocês vão completar a sequência numérica, que foi formada pelos números de 1 até 200, que são quadrados perfeitos, né? O que são quadrados perfeitos? São aqueles números que possuem raiz quadrada, tá, gente? Por exemplo, ó, o primeiro aí é 64. O outro, 4. Depois, lá, o 121, 144. Então, vai até 200 os números que possuem raiz quadrada, tá? Já vou explicar para vocês o que é raiz quadrada. Por exemplo, o 1 que tá aí, gente, na primeira tabelinha, é o resultado de 1 vezes 1, que é 1, né? Aí o número 4 que aparece é de 2 vezes 2, que é 4. Depois o outro, que vocês vão preencher aí, vai estar o resultado de 3 vezes 3, que vocês vão colocar aí, tá? Depois 4 vezes 4. Aí o próximo que tá aí, ó, o 25, que já está no livro, é o resultado de 5 vezes 5. O 36, de 6 vezes 6. E assim por diante, tá? Depois 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10, 11 vezes 11, até vocês conseguirem preencher o último quadradinho, tá bom? Na número 4, nós temos cubos aí, né? São cubos formados por pequenos cubinhos. Então, utilizando peças do material dourado, Vitor formou os seguintes cubos. Com um cubinho só, ele formou um cubo. Depois, quando ele colocou 2 cubinhos de todos os lados, quantos cubinhos ele obteve no total? Depois, quando ele colocou 3 cubinhos de todos os lados, 3 cubinhos de base, 3 de altura, 3 de largura, quantos cubinhos no total tem na figura? É essa perguntinha número A, perguntinha número 4, letra A, tá bom? Vocês vão me responder quantas peças tem em cada cubo. Na letra B, vocês vão representar por meio de multiplicação ou de potenciação a quantidade de peças da figura 3, tá bom? Na figura 3, só dizer quantos cubos tem, depois representa para mim em forma de potência, certo? Considere a sequência de figuras da atividade anterior e responda. Agora, o exercício número 5 já se refere à atividade número 4, tá? Quantos cubinhos seriam necessários para formar a quarta figura da sequência? Aí vocês vão me dizer. E a quinta figura? E a sexta figura? Aí a número 6 procede da mesma maneira que eu expliquei aqui, tá? No quadro. Vocês vão simplesmente calcular essas potências aí para mim, ok? Isso são os exercícios da página 37 do livro, tá? Na página 38, vocês vão fazer o exercício número 7. Vamos lá. Na expressão numérica abaixo, primeiro calcule as potências para depois calcular as adições e as subtrações, certo? Então, primeiro, o que está dentro do parênteses, ó, 3 elevado a 4. Primeiro você resolve isso. Depois você resolve 2 elevado a 4. Fechou parênteses, escreveu o sinalzinho de mais novamente. Aí você resolve 3 elevado ao cubo menos 2 elevado ao quadrado. Depois que você resolveu essas potências, você vai proceder normalmente a resolver a expressão, certo? Aí quer saber qual é o resultado dessa expressão, né? Calculem aí e depois a gente vai ver no que deu. O cubo mágico é formado por 6 faces de quadradinhos coloridos. Isso é questão número 8, tá? Cada face tem uma cor. Quantos quadradinhos forma esse cubo mágico? Me digam aí. 9. Ao observar a sequência de potências de base 2, você poderá perceber um padrão. Por exemplo, 2 elevado a 7 deu 128. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 5, 32.
E 2 elevado a 4, dá quanto? Pensa aí pra mim. E 2 elevado ao cubo? E 2 elevado a 2? Aí depois você vai me responder. Qual é a relação entre as potências e a sua anterior? O que a seguinte tem a ver com a potência anterior? Verifica pra mim. Complete a sequência com os números que estão faltando e responda qual o resultado de 2 elevado a 0. Certo? Número 10. Junte-se a um colega. Infelizmente, nesse momento não vai ser possível se juntar a um coleguinha, né? Então, vocês vão ter que fazer sozinhos em casa. Porque na sala já me pedem, né? Posso juntar com fulano de tal? Pode fazer dupla de 3? Não pode, gente. Não pode. Tá? Então, infelizmente, agora é vocês. Se precisar de ajuda, chama o papai e a mamãe para fazer dupla com você. Vamos lá. Calcule as potências de base 3 indicadas no quadro a seguir. Então, 3 elevado a 7, dá quanto? Você vai fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 7 vezes, tá? Vocês vão multiplicar o 3 por ele mesmo. Vai dar um número bem grande, tá? Depois, 3 elevado a 6. A mesma coisa que você fez no número 9. 3 elevado a 5, 3 elevado a 4, e assim por diante. Aí agora você responde. Depois que você preencheu o quadro, você responde. Da esquerda para a direita, podemos descobrir o resultado da potência seguinte ao dividirmos a potência anterior por qual número? É correto afirmar que 3 elevado a 0 é igual a 2 elevado a 0? Aí vocês vão me dizer, porque vocês já vão ter respondido a tabela da número 9 e a tabela da número 10. Então, vocês vão saber me responder isso aí. Certo? A número 11. Para decompor um número natural, podemos utilizar a adição e a multiplicação e a potenciação. Observe, ó, o número 45.764 é 40.000 mais 5.000 mais 700 mais 60 mais 4. Certo? Aí vocês vão observar outra forma que ele foi decomposto, tá? Olha aí, ó, pode ser também 4 vezes 10.000, que vai dar 40.000, né? Mais 5 vezes 1.000, que vai dar 5.000. 7 vezes 100, que vai dar 700. Mais 6 vezes 10, que vai dar 60. E 4 vezes 1, que vai dar 4. Ou vocês podem fazer da outra forma também, que é em forma de potência. 4 vezes 10 elevado a 4. Por quê? O 10.000 aí tem quantos zeros, gente? Tem 4 zeros, né? Então, fica 10 elevado a 4. Depois, 5 vezes 10 elevado a 3. Depois, 7 vezes 10 elevado a 2. E 6 vezes 10 elevado a 1. E 4 vezes 10 elevado a 0. Depois, vocês vão fazer a mesma coisa, decompondo esses números que estão aí, ó. A letra A e a letra B. Só que vocês vão fazer igual o último exemplo aí, o exemplo da potenciação, tá bom? Certo? Agora eu vou explicar para vocês o que é uma raiz quadrada, tá? Se vocês olharem aí no livro de vocês, na página 39, a primeira imagem que já aparece é de uma calculadora. Dessa simples, tá? Não a calculadora científica que eu vi que muitos de vocês têm. Mas na calculadora científica também funciona, tá? Dá para calcular também. Então, se você quiser descobrir qual é a raiz quadrada de um número, você pode ir lá, digitar o número na sequência e apertar raiz. Só que, gente, tem alguns números que não possuem raiz quadrada exata, né? Vão dar número com vírgula. Existem os números que possuem raiz quadrada exata. Então, eu vou passar esses números agora aqui para você, ó. Então, depois que vocês realizaram os exercícios, né? Vocês vão partir para a raiz quadrada. Para a gente poder não perder tempo, tá? Nessa raiz quadrada, vamos aos números que possuem raiz quadrada. Por exemplo, raiz de 1. 1, será que possui raiz quadrada? Possui, né? Por quê? 1 vezes 1 é 1, certo? Agora o 2, será que ele possui raiz quadrada? Existe um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 2? Pensa aí comigo. E o 3? Existe o 3 tem raiz quadrada? Existe um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 3? E agora o 4? O 4 possui raiz quadrada? Possui, né? Por quê? 2 vezes 2 é igual a
4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, certo? E a raiz quadrada de 1 é 1. Agora, vamos lá. A raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3 vai dar 9. Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? 6 vezes 6 dá 36. Certo? E assim por diante, tá? Então, esses aí são alguns dos exemplos, tá, gente? Ah, e outra coisinha, ó. Esse símbolo, que parece um V, né? Que eu prolongo aqui a perninha dele. Ele se chama radical, tá? E o número que está aqui dentro se chama radicando. Ok? Certinho? Então, agora que vocês já compreenderam melhor o que é raiz quadrada, que vocês sempre me perguntavam, tia, raiz quadrada é difícil? Se achar difícil, volta o vídeo aí, tá? E dá mais uma olhadinha. Não é difícil, tá bom, gente? Vocês irão fazer as atividades da página 40 e 41, ok? Na primeira, vocês vão preencher a tabela. Por exemplo, o número x aí é 121. Qual é a raiz de 121? Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 121? Vai testando aí, gente. Testa. 10 vezes 10 a gente já sabe que vai dar 100, né? Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Aí testa. 11 vezes 11. 12 vezes 12. 13 vezes 13. Vai testando até você chegar no 121, tá bom? A raiz de 25 que tá aí também, ó. Já até passei pra vocês, ó. Raiz de 25 é 5. Porque 5 vezes 5, 5, certo? Então, vocês vão preencher essa tabela aí pra mim. Na número 2, fala o seguinte. Mateus tinha que descobrir qual número natural tem 26 como raiz quadrada. Isto é, ele observou que bastava elevar o número ao quadrado que ele descobriria, né? Então, ele fez o seguinte. Ele fez 26 vezes 26, encontrou 676. É isso aí que vocês vão fazer nesse exercício número 2, ó. Descubra o número correspondente a cada letra X. Por exemplo, qual é o número que originou como raiz o número 21? Basta vocês fazerem 21 vezes 21, que vocês vão encontrar qual é o número que deveria estar aí no lugar do X, certo? Aí no número 3, querem que vocês usem a calculadora, tá? Então, vocês vão utilizar a calculadora para poder calcular. Vocês vão lá, digita. Em algumas calculadoras, nessas calculadoras mais simples, vocês digitam o número 2025, em seguida aperta o símbolo de raiz, tá? Que tá aí na calculadora de vocês. Aí vocês vão encontrar o resultado. Nas calculadoras científicas, algumas delas, primeiro você você aperta o símbolo de raiz, em seguida digita o número e aperta o sinal de igual, certo? Aí vocês vão encontrar. E é isso. Na número 4, vocês também vão representar isso aí por meio de uma potenciação, né? Em seguida, vocês vão extrair a raiz desse valor. Vai me dizer na letra A, vocês me digam quantas bolinhas tem na figura. Em seguida, vocês extraem a raiz desse valor. Na número 5, tem alguns números em uma tabela que estão destacados. Observem o número 1, 4, 9, 16, 25 e 36. Exatamente esses números que eu escrevi aqui, ó. Que estão aí no número 5. Aí a pergunta é, observando essa tabela, escreva o que representa esses números destacados em amarelo. Certo? Aí depois você vai copiar e completar essas expressões que estão aí, tá? E descubra a curiosidade que envolve a adição de números naturais ímpares e consecutivos, certo? Aí qual é a sequência de resultados? Quero que vocês calculem todos os resultados aí, ó. Onde está o sinalzinho de interrogação, vocês vão colocar os resultados. O que esses resultados têm em comum? Certo? E essa foi a nossa aulazinha de hoje. Então, vocês têm os exercícios
da página 37, 38. Aí agora sobre raiz quadrada, 40 e 41 para se divertirem, certo? Aproveitem. Se tiverem dúvida, volta o vídeo, assiste novamente, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender, tá bom? Beijinho e até a próxima.